Erich von Knut-Ledin nasceu em 1909, na cidade de Toblach, na região do Tirol do Sul, que na época ainda fazia parte do Império Austro-Húngaro, ou seja, ele veio ao mundo numa Europa que ainda era profundamente marcada por tradições imperiais, aristocráticas e multiculturais. A família dele fazia parte da pequena nobreza austríaca, católica, cultivada com raízes intelectuais profundas. O ambiente em que ele cresceu era altamente sofisticado. A casa falava mais de um idioma, havia livros por toda parte e a vida cultural girava em torno de arte, história, religião e política. Desde muito cedo, o Eric demonstrou uma inteligência incomum. Aos 16 anos, ele já lia teologia, filosofia, literatura em alemão, francês, latim e grego. E pouco tempo depois, também em inglês, italiano e russo. Ele não era apenas um autodidata, era o que se poderia chamar de um espírito enciclopédico, um daqueles raros intelectuais do século XIX que transitavam com naturalidade entre filosofia, teologia, política, história, sociologia, enfim. Enquanto a Europa afundava em ideologias radicais e polarizações, Knut-Ledin mergulhava nos grandes debates da civilização ocidental. E, nesse sentido, ele trouxe um olhar crítico e profundamente enraizado na tradição cristã. Desde muito cedo, ele foi contra os totalitarismos que surgiam no século XX. E, nesse sentido, ele era tanto contra o nazismo quanto contra o comunismo, mas também era contra o liberalismo democrático moderno. Em 1938, fugiu da Europa quando o nazismo ameaçava se espalhar e se estabeleceu nos Estados Unidos, onde deu aulas em universidades como Fordham, Georgetown, St. Peters e passou a colaborar com o Departamento de Estado americano durante a Segunda Guerra Mundial. Em termos de estilo pessoal, ele era meio excêntrico. Usava monóculo, falava com sotaque carregado, citava alguns autores em 5 línguas diferentes, ou seja, ele era um grande erudito da época. Um dos livros mais conhecidos de Knut-Ledin é Liberty or Equality, que já foi traduzido para o português como Liberdade ou Igualdade, um dilema da era moderna. Acredito que pela editora Vide Editorial, eu acredito que tenha sido por essa editora que ele foi traduzido. Enfim, o título já diz muito sobre o que a obra vai trazer sobre o olhar do Knut-Ledin. Para ele, a liberdade e a igualdade são valores que entram em conflito. Você não pode ter os dois plenamente. Quanto mais o Estado tenta promover igualdade, mais ele precisa interferir na vida das pessoas. Isso reduz a liberdade. E quando a liberdade é respeitada, com suas diferenças naturais entre os indivíduos, a igualdade automaticamente desaparece. Knut-Ledin critica especialmente a ideia de que democracia é sinônimo de liberdade. Ele diz: a democracia moderna, com voto de massas e governo da maioria, pode se tornar uma tirania tão forte quanto qualquer ditadura, porque há uma maioria instável, porque uma maioria instável pode impor sua vontade a todos, sufocando minorias, indivíduos, tradições. Ele também critica a maneira como o igualitarismo moderno destrói instituições intermediárias, como a família, a igreja e as comunidades locais, em nome de um cidadão universal, completamente dependente do Estado. Ao contrário disso, ele via a monarquia tradicional como mais compatível com a liberdade. Para ele, um monarca, justamente por não depender de votos, pode governar com mais independência, respeitando estruturas históricas, freando o populismo e protegendo liberdades locais e culturais. O livro é denso, cheio de referências históricas e religiosas, e longe de ser uma leitura fácil. Mas, para quem quer entender uma crítica profunda à democracia moderna, vindo de fora da caixa liberal, é uma leitura essencial. O Knut-Ledin morreu em 1999. Foi ignorado pela mídia, pelo menos pela grande mídia, e pelo meio acadêmico. As suas ideias elas continuam influentes em círculos tradicionalistas e entre pensadores que questionam os rumos da civilização moderna atual.
Ele não queria um retorno ao passado por nostalgia, mas acreditava que, sem raízes profundas, a liberdade moderna vira apenas uma espécie de slogan.